Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, né? Todo mundo aí na Santa Paz, alguns trabalhando, outros em casa, né? E a gente inicia mais uma semana, né? Pessoal, já inicio perguntando, hoje qual que é o conteúdo de hoje? Alguém pode dizer? Revisão para prova. Isso, muito bem, né? Por isso que eu não postei nenhuma aula lá, tá, pessoal? Se vocês olharem lá no Cigar, nós não vamos ter aí hoje um conteúdo novo. Por quê? Porque amanhã vocês vão ter prova, tá? E desde já a gente passa para vocês essa questão, né, de vocês estarem aproveitando essa aula para tirar dúvida. Tá? A gente vai passar mais ou menos aí como que vai ser a prova. Acredito que nos primeiros dias a gente já passou, para vocês, né, fazerem amanhã, desde as 5 da manhã até as 11 da noite, tá? Então vai estar liberado desde as 5 da manhã, vocês podem fazer aí no decorrer desse horário, tá? Que aí do horário das 9 às 11 vocês estão liberados, tá? Ah, eu vou fazer do horário da aula, das 9 às 11, tranquilo, beleza? Tranquilo, pessoal? Então tá. Né? Então vamos iniciar. Hoje a aula não é tão demorada assim. Por quê? Porque é uma revisão. Tá? Então nós vamos ver as 3 aulas que a gente já viu, que será o conteúdo que eu vou cobrar amanhã na nossa avaliação. Tá? Lembrando, pessoal, já adiantando, a nossa prova ela vale 5 de amanhã. Tá? Como a segunda também vale 5 e a terceira vale 10. Tá? Então amanhã, basicamente, acredito que vocês já acompanharam aí os PLSEs, e vocês viram que na prova dá um percentual. Então é só você multiplicar por 5 é a nota que você tem da primeira avaliação, tá bom? Beleza? Conforme vocês vão nos perguntando aí sobre a questão aí como que vai ser a parte aí dessa avaliação, tá? É uma avaliação bem tranquila, tá, pessoal? Não precisa se preocupar sobre o nosso, né, que a gente passou para vocês, então vai ser aquilo que a gente explicou aí durante essas 3 aulas. Então não tem segredo nenhum, né? Vamos lá, então deixa eu já está aí na tela de vocês a aula 1, então a gente faz aquela revisão, como eu falei para vocês, não é uma aula em si demorada, né? Mas aí a gente começa a tirar algumas dúvidas, porventura tiverem, tá bom? Vamos lá então, deixa eu só aumentar a tela aqui. Bom, então a gente falou um pouquinho aí na primeira aula sobre a contabilidade na construção civil, o que isso vem a ser, né, dentro de um contexto aí de gestão e as práticas da construção civil, tá? Lembrando que daí na próxima aula, né, segunda-feira, aí a gente passa alguns exercícios já para vocês desenvolverem, tá, pessoal? E a gente vai automaticamente fazer aí já algumas aplicações da contabilidade na construção civil, falando de custo, tá? Então, como vocês viram aí no início das aulas, a gente passou alguns exemplos. Então, a gente vai começar a calcular alguma coisa, tá bom? Então, a gente começa falando sobre aí a questão do patrimônio, né? Ou seja, o patrimônio em si, ele vem constituído por bens, direitos e obrigações, isso aí vocês já tem aí a noção, né? Desde contabilidade geral, quando a gente inicia, falando sobre a questão dessa parte do estudo, né? Dessa ciência social. Lembre-se, pessoal, que a contabilidade não é uma ciência exata, uma ciência social, tá? Por quê? Porque é uma tomada de decisão. Então, você tem relatórios, você tem aí uma decisão para tomar em cima desses relatórios. Então, Costa fala que é a ciência do patrimônio individual, o empreendimento, né? Tanto individual como jurídico, a gente pode dizer que é estudado a sua dinâmica e aí automaticamente você tem o valor quantitativa e qualitativamente, tá? Para, claro, explicar aí suas causas e os seus efeitos em si, tá? A gente falou a questão aí dos conceitos básicos de construção civil, tá? Entra aí a questão de demolição, reforma, ampliação, outras benfeitorias que está agregada ao solo ou subsolo, tá? Então, serviço de construção civil nada mais é do que aquele prestado em si na construção civil, tá? Alguns de vocês aí, algumas de vocês pretendem trabalhar nessa área do setor da construção civil, pessoal, ou não? Até porque essa disciplina, ela é nova, fora a Patrícia já trabalha na área, né, Patrícia? Mas você quer especializar nessa área da construção civil? Eu estou procurando me especializar, já até comprei uns livros de contabilidade imobiliária.
basicamente aí tem esse interesse, vocês podem ver que a construção civil ela não para, tá? Eu sei que alguns de vocês já têm outra área, gerencial, rural, né, tributária, mas a área da construção civil, pessoal, necessita de profissionais, tá? Por incrível que pareça, até escritórios de engenharia, eles acabam tendo essa dificuldade de alocação de custo, tá? Só para vocês terem ideia. Por quê? Porque lá em engenharia civil fala sobre a questão de custo, tá? Mas vocês sabem que custo não é tão simples assim, né? Então, é uma coisa que a gente sempre passa para o aluno. É uma oportunidade você trabalhar nessa área da questão aí da construção civil. Como a Patrícia falou, se especializar nessa área de imobiliária, que está em crescimento, tá? Ah, tá cortando? Então tá. É aquela questão, né, da instabilidade da internet, mas vocês podem estar falando aí, tá, pessoal? Sexta-feira mesmo a gente teve problema, caiu a conexão de internet aí faltando meia hora para acabar a aula, né? Mas vocês podem estar nos avisando aí a questão dos cortes, tá? Dessa transmissão, beleza? Então, pessoal, a gente falou um pouquinho aí sobre os conceitos básicos, que nós temos aí a construção civil executada, né, por terceiros sobre empreitada ou administração. Falamos um pouquinho do contrato de empreitada, tá, que é aquele que é celebrado entre o proprietário e o dono da obra, vamos dizer assim, e ela pode ser total e parcial, tá? Dentro desse contexto, a gente falou para a empreitada total. O que seria essa empreitada total? É aquela responsabilidade direta, né, para execução de todos os serviços. Então, eu pego uma obra, vou fazer ela por inteiro, né? Como a gente fala, da viga baldrame ali até o respaldo, ou até a cobertura, a pintura em si. É uma empreitada que envolve todo o serviço de uma obra, tá? Ela pode ser com ou sem fornecimento de material, exclusivamente com uma empresa construtora, com registro no CREA, e o objeto é a indústria da construção civil. Tá, pessoal? Então, será considerada empreitada total quando tem essa questão do repasse integral do contrato. Pode ser parcial? Pode, é o que a gente vai dizer, tá? Parcial nada mais é do que você não vai fazer toda a obra, você vai fazer uma etapa, tá? Então, lembre-se, nós temos aí a questão da obra realizada por consórcio e empreitada por preço unitário e tarefa, que aí entra a questão de licitação e contrato, né? Eu acredito que vocês estudaram lá em contabilidade pública a questão da lei 8.666, né? Que entra aí a questão de licitação e contrato com a administração pública, tá? Pessoal, por que eu falo essa questão de vocês estarem aprimorando os conhecimentos nessa área? Porque hoje nós temos o microempreendedor individual. Então, querendo ou não, você pode ser um empresário da área, né? Porque hoje nós temos aí, lá no cadastro do MEI, várias opções para você ser um empresário individual. E automaticamente, quando você entra como microempreendedor, você pode prestar serviço para uma prefeitura, tá? Dependendo aí a área em si, né, o tamanho da obra, você pode estar trabalhando também para o setor público. Isso é muito importante, tá? Bom, a parcial, como eu já falei para vocês, a execução de parte da obra, com ou sem fornecimento material também. É importante a gente compreender que hoje, uma obra, dependendo, você tem que cobrar aí um valor que você não tenha um prejuízo, né, no final, mas não sei se algum de vocês sabe mais ou menos quanto que está hoje o metro quadrado de uma casa, vamos dizer assim, de médio alto padrão. Qual que é o valor do metro quadrado? Alguém já teve curiosidade de pesquisar sobre essa questão? Patrícia, as demais aí, já ouviu falar qual que é o preço hoje médio? Porque a gente tem um grupo do pessoal aqui da Enor, pessoal de engenharia, e eles estavam falando sobre o metro quadrado de uma casa, né, de uma construção de médio e alto padrão, né? Não sei se a Patrícia aí tem noção, mas qual que é o valor hoje em dia, Patrícia? Não sei, como você trabalha na imobiliária, não sei se tem, se você tem essa informação, você já teve essa informação, qual que é o custo do metro quadrado? Patrícia, as demais aí, alguém quer responder? Alguém tem ideia? O metro quadrado de uma construção, né? Hoje, médio, vamos dizer aí, médio e alto padrão, passa aí dos 150, 200 metros quadrados, não? Pessoal, R$ 5.000, tá? Metro quadrado com o material. Então, só para você ter ideia, né? Você calcula aí depois uma casa aí de 150, vamos pôr aí 200 metros quadrados acima, né? Só você multiplicar por R$ 100.000 a média que
vai ser o valor aí desse custo, tá? Por quê? Porque, basicamente, hoje os materiais estão caros, então hoje é R$ 5.000 um metro quadrado de uma construção você dando material, tá? Se você for ver, por que é esse preço? Justamente por causa da instabilidade do preço dos materiais, tá? Hoje está em alta, então se você for pesquisar hoje a questão do aço, o aço é o que mais aumentou junto com o cimento. Quer falar algo, Patrícia? Não, era a respeito do metro quadrado mesmo, vai 4.980, vai arredondar, vai dar 5 Isso, mil mesmo. isso, R$ 5.000. E hoje, você dando o material, que valor você acha que é? Patrícia, qual que é o valor do você dando o material à Eu dando construtora? material, não sei, vai dar mais ou menos uns 2.500, 2.300 e pouquinho, professor. Uhum. Então, hoje tem gente, sábado mesmo eu estive conversando com um colega meu, a esposa dele está fazendo uma casa e ela empreitou. Então, ela comprou o material, só que assim, o pessoal está cobrando R$ 1.000, né? Então, ela falou que está muito caro, mas é uma casa de 120 metros quadrados, tá? Então, assim, não sei qual que foi o valor ali que eles combinaram, questão de acabamento, se é já pronta, finalizada, entregue com a chave, né, na mão aí da proprietária. Então, não defini, mas hoje tá caro construir. E vocês veem que a construção não para, né, pessoal? Não para. Porque você pode construir, você pode reformar, você pode ampliar, e hoje faz falta um profissional aí para fazer essa questão aí da revisão de custo. É importante para você economizar, tá? Eu não falo a questão de reduzir custo, pessoal, e você guardar o dinheiro, mas você pode construir algo a mais. É o que eu falo para os alunos, não é nessa questão de reduzir de custo, é você fazer mais com menos. É isso, tá? Existe como fazer isso, mas é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Bom, então a gente falou a questão da empreitada parcial, total, agora parcial, né? Sobre os contratos, a habilitação para execução, tá? É importante que vocês tenham aí um profissional, tá? De preferência registrado, tá, pessoal? Porque você tem garantia da sua obra. Não pegue qualquer um aí para fazer a execução da sua obra, tá? Exija garantia. Por quê? Porque as obras, com o passar do tempo, têm aí as patologias, têm problemas. Então, é importante que se você vai pagar um valor realmente que é o preço cobrado, você tenha a garantia desse serviço, tá? Então, é bom pegar um profissional habilitado, tá? Então, a gente falou a questão aí da empreitada parcial, né, na contratação do consórcio não seja atendido o disposto de que a empresa seja líder da construtora, reforma de pequeno valor, aquela realizada por empresa construtora, tendo subempreiteiras. Então, será considerada dentro dessa questão. Empreitada parcial, aí não entra a parte de contratação de consórcio, tá? E nesse caso que a gente fala ainda a questão da empreitada parcial, né, a gente vê que são várias empresas que pegam diversos serviços. Um exemplo, né? Tem uma que pega o serviço de porcelanato, eu acredito que vocês já viram, numa construção, ela é responsável pela, vamos dizer, assentamento de porcelanato, de outros tipos de pisos, né? Tem uma que é responsável pelo forro de gesso, que hoje é muito mais comum. Tem uma que é a pintura, né? Tem outra que é a instalação de energia solar, que hoje as casas novas, principalmente os de médio e alto padrão, o pessoal já está adotando essa metodologia, então tem várias, no caso aí, empresas trabalhando dentro de uma obra. Então a gente pode considerar como um serviço de empreitada parcial. Temos a subempreitada, é aquele celebrado entre empreiteiro ou qualquer empresa subcontratada, tá, que oferece, pega um serviço e passa para outra, tá, isso é muito comum, as pessoas pegarem um serviço, principalmente pedreiro, né, que tem muitas obras, ele pega um serviço, mas aí ele empreita para outra pessoa, tá, eu pego o serviço, chego lá, me responsabilizo por tudo, mas passo para um terceiro fazer a execução. Tá? Dentro aí da Parsa, que só administra a obra, em tudo, né? Ela arruma ela consegue o serviço para uma determinada área, seja porcelanato, forro, entre outros, então tem um contrato por administração. Então eu inicio uma obra e passo por uma empresa aí para administrar, né? É o caso que a Patrícia falou da questão de administrar, né? Então vai administrar basicamente o que está ocorrendo dentro de uma obra, tá? Temos o reconhecimento do serviço, como que é feito o pagamento, né? Então, basicamente tem a questão aí da medição do serviço. Isso é importante que eu falo, pessoal, por quê? Porque
quando você tiver aí uma obra, tá fazendo uma obra, empreitou para alguém, é importante que vocês não passe um valor a mais para essa pessoa que está executando o serviço. Passe dentro do quê? Da medição de serviços. Por quê? Porque já aconteceu muitos casos e acontece ainda de você adiantar dinheiro e a pessoa não finalizar o serviço como tinha combinado, tá? É importante, pessoal. E uma coisa muito boa que a gente passa para vocês, se tiver como, melhor ainda, tá? Nem sempre a gente consegue fazer um contrato, mas se for possível, é interessante fazer esse contrato, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês têm garantia. Hoje é muito comum a gente falar assim, não, eu conheço aquela pessoa, aquela empresa, não vou fazer, não precisa. Mas é importante que faça, tá? Então tem a questão aí de acordo com o cronograma financeiro, é o percentual dos custos incorridos com o custo total e o valor contratado, progresso físico da obra versus o valor contratado, e assim por diante, tá? Pessoal, a gente está indo um pouquinho rápido porque é uma revisão, tá? Então, mas se alguém tiver aí alguma dúvida, pergunta, pode falar, tá? Vocês podem abrir o microfone ou escrever aí no chat, tá bom? Então tá, prosseguindo aqui a questão, né? Aqui, pessoal, depois vocês vão fazer os lançamentos, como eu falei para vocês, sempre a primeira prova é mais teoria, perguntas, e aí a gente adentra essa questão da contabilização, tá? Temos aí a questão da empreitada com faturamento por medição, do progresso físico, então tem essa questão aí de você adquirir, isso aqui eu acredito que você já tem conhecimento, sobre a contabilização de aquisição de materiais, né? Débito e crédito, então débito e estoque, crédito fornecedor ou caixa ou banco. E aí tem remessa para utilização de obra, pelo inventário do material não utilizado, materiais indiretos, tá ok? Então, depois disso aqui a gente vai fazer alguns lançamentos para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Isso aqui é só exemplificar mesmo, tá? Então, temos a questão aqui do cálculo da receita do período baseado em laudo técnico, que aí entra a questão aí do percentual do progresso físico acumulada até a medição atual, tá? De obras que fazem a medição e aí fazem depois, posteriormente, pagamento, tá? E isso, a gente tem a questão aí da contabilização da receita do período, tá? Temos aqui a questão da empreitada com cobrança por cronograma financeiro, como eu passei para vocês, existe uma fórmula em si, né? Essa fórmula, basicamente, ela é para custo total orçado, depois a gente vai ver essa questão também, então é importante a gente ter aí essa noção, né? Como se fazer a cobrança ou né, o desenvolvimento aí do pagamento de uma construção, tá? Aqui nós temos mais uma contabilização da empreitada com cobrança com cronograma financeiro, então tem a questão aqui de adiantamento de clientes, né, nessa questão temos os custos incorridos, medição dos custos incorridos e pela compensação dos adiantamentos dos clientes, tá? Então aqui são as informações de contabilização que a gente vai fazer posteriormente. Temos aqui as empreitadas de obra com duração menor que 1 ano, tem a classificação também, tá? Isso aqui são, basicamente, aí, a gente pode dizer assim, construção de pequeno porte, né? São aquelas casas de pequeno porte, que automaticamente as obras têm duração de menor que 1 ano, tá? Obras em consórcio de empresa, então tem a corresponsabilidade, a gente pode dizer aí, são aquelas empresas que assumem todo o risco, né, porventura, de um prazo maior, tá? Nós temos aí essa questão de consórcio de empresas, e a parte aí da empresa, que dentro desse prestarem atenção, hoje as empresas construtoras de Sinop, eles já estão com um departamento de alocação de custo, tá? Como eu falei para vocês, uma empresa, ela diminuiu essa parte do aumento de custo, principalmente folha de pagamento, né? Porque quando você pega várias obras, você não consegue estar ao mesmo tempo em várias obras. Então, o que a empresa faz? Ela aumenta o salário de vamos dizer assim, uma pessoa da obra, principalmente coloca como mestre de obra, aumenta o salário dela para ela ficar fiscalizando. E aí a obra sai, né? Imagina, você pegar várias obras e você não coloca uma pessoa responsável. A obra para, tá, pessoal? Então, eu acredito que a gente até brinca assim, né? Quando o mestre de obra não está em si na obra, não rende, né? Então, é importante a gente verificar essa questão.
por que é importante colocar uma pessoa responsável em uma obra? Justamente para fiscalizar essa questão. Diminui o custo, né? Porque quando o chefe sai, todo mundo para. E aí o serviço para, demora muito mais, e aí tem um aumento de custo, tá? Bom, então a gente falou um pouquinho sobre a questão aí da sondagem, indústria da construção, sobre o crescimento considerável, né, pessoal, que atingiu aí 63%, maior nível desde dezembro de 2014, então isso não para, está em amplo desenvolvimento, tá? Não só em Sinop, mas em todo o Brasil, então toda região que você chega tem uma construção, né, uma reforma, então basicamente a parte da construção civil ela não para, tá? Então, aqui está a questão dos dados que a gente passou para vocês sobre o índice da atividade da construção civil, que ela foi de 50,3 pontos, ou seja, 50,3% a mais, tá? No decorrer aí dos anos, e essa notícia, ela está aí no valor.globo. Então, se alguém quiser verificar essa questão, conferir essa fonte, vocês podem estar acessando lá, tá? Bom, a contabilidade civil, ela ajuda a indicar vamos dizer assim, algumas combinações, tá? Para que você não tenha muito problema na obra, principalmente com custo. Então, um dos que a gente pode dizer é indicar quais são os regimes tributários para uma determinada área, né? Ou seja, do setor da construção civil. Então, a gente viu aí a parte, né, dos impostos, o método de tributação, que mais para frente a gente vai exemplificar para vocês, mas a contabilidade também ela ajuda a construção civil a estabelecer os melhores modelos de contratação dos diferentes profissionais. Isso é muito importante, tá? Principalmente levando em conta, aí a gente sempre fala o perfil do trabalho e do projeto. Sempre pega uma pessoa qualificada, pessoal, né? Um profissional, tá? Existe a questão do estagiário, mas o estagiário vai ter o quê? Alguém acompanhando. Então, isso a gente fala, né? Contratação de diferentes pessoais, de profissionais, de pessoais, vamos dizer assim, numa obra, é importantíssimo para que futuramente não dê problema nessa obra, tá? Também dar visão sobre os conceitos contábeis, tá? Isso é importante também na construção civil ter a contabilidade, e a gente fala sobre os detalhes que fazem a diferença, né, dentro de uma construção. Então, nós temos aqui a estimativa por custo, como eu expliquei para vocês, os serviços que são alocados, né, em cada parte de uma residência, aqui nesse caso, e qual que é o valor que corresponde do total da obra, tá? Então, como a gente já falou, o maior custo, pessoal, é acabamento, tá? Pode ter certeza disso, numa casa, o maior valor que você vai gastar vai ser em acabamento, porque não é barato, tá? Então, quem trabalha na área, eu acredito que a Patrícia ou outra já viu falar sobre a questão dos materiais de acabamento, é muito caro. Então, é importante que vocês tentem, né, diminuir os custos dessas outras etapas, tá? E automaticamente sobrando, vocês vão ter mais facilidade da conta fechar nos acabamentos, tá? Isso é de praxe, né? Então, hoje você vê aí questão entre a parte de porcelanato, a questão de pintura, a questão de conjuntos de banheiro, né? Bacia, pia, enfim, tudo que se fala em acabamento de uma construção, ele é um valor aí considerável em relação às outras etapas, tá? Bom, a gente falou a questão aí de transformar esse desafio de gestão em uma tarefa um pouco mais simples, né? Que ela é simples, mas tem gente que complica. Mas é interessante, é importante, né? A gente entender um pouco sobre a aplicação da contabilidade na construção civil, tá? Aqui nós passamos a questão de detalhes da contabilidade na importância da gestão. Então, são 5 os principais passos: preparar o orçamento memorial descritivo, isso é uma das coisas mais importantes do início da obra, que vocês devem ter, né, noção de fazer, tá? Por quê? Porque se você tem um orçamento e um memorial descritivo, facilita mais na hora da aquisição dos materiais, tá, pessoal? Escolher o tipo de tributação, planejar a escrituração contábil, elaborar e apresentar demonstrativo, e a questão aí do habites também, tá? Como eu falei para vocês, existe várias etapas de pagamentos de tributos, né, de taxas, principalmente hoje numa construção civil, vocês vão ter taxa para iniciar e taxa para finalizar, tá? Então, é importante que vocês coloquem tudo aí na ponta da caneta, tá? Temos a questão também aí da escolha da tributação, isso é muito importante para quem quer abrir uma empresa nesse setor, é importante, tá, pessoal? Nos grandes centros, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, eu acredito que em Cuiabá já tem empresas
de contabilidade que entra com a parte de administração de obras, tá? Então, é importante a escolha da tributação, tipo de contrato e a questão do auxílio da contabilidade na gestão, tá? Então, nós temos aí a escolha da tributação, e isso é importante também, o melhor regime, né, para o seu tipo de empresa. Eu conversando com um aluno esse final de semana, ele falando que ele trabalha numa empresa e a empresa tem 3 CNPJ, né? Aí você fala, mas como assim 3 CNPJ? Por quê? Justamente por causa do sistema de tributação, né? Eles não querem sair do Simples Nacional. Então, quando chega um valor de faturamento, automaticamente a empresa abre outro CNPJ para ter esse faturamento aí abaixo, né, do limite, para que, senão, se você passar o limite, que já é estipulado, você entra num outro regime de tributação, que você vai pagar mais imposto. Então, é importante a gente pensar nessa questão também, né? E lá, ele, como diz, ele diz que a empresa lá, junto às 3, o faturamento é cerca de 800 mil reais, não é tão baixo assim, né? Para o Simples Nacional já não dá certo, né, pessoal? Então, é melhor você ver qual que é a melhor tributação, tá? Para o seu tipo de empresa. Então, a gente falou um pouquinho sobre o MEI, super simples, lucro presumido, lucro real, e também o RET, né? O RET nada mais é do que um regime especial de tributação para a área da construção civil, tá? Aí a questão a gente falou sobre o MEI, tá? Isso aqui a gente não vai falar muito, tá, pessoal? Porque nada mais é do que uma revisão. Então, a gente falou sobre o MEI, que regulariza aí a mão de obra, principalmente individual. Então, você pode ver lá, quem não teve ainda acesso, né? Vocês podem acessar lá pode escrever aí, classificação do mês, ou a parte dos códigos, né? Qual que é as profissões que você pode cadastrar como microempreendedor, você pode ir lá acessar, tem várias profissões que pode entrar, né, se classificar aí como o microempreendedor individual, tá? E uma, pessoal, é contador, tá? Não sei se alguém já verificou, mas uma que o MEI, ele aceita, é o contador. Então, você pode ser um contador, microempreendedor individual, tá? Então, você pode se tornar uma pessoa jurídica, emitindo nota fiscal de serviço como contador. Para a parte da engenharia já não tem, tá, pessoal? Então, a gente não vai encontrar nem engenheiro, nem arquiteto, nem advogado, né? Mas o contador tem, tá? Não sei se mudou, tá, pessoal? Até porque a última vez que eu vi, estava lá na classificação, você poderia abrir uma empresa, microempreendedor individual, como contador, tá? Mas isso é comum, as pessoas autônomas, aquelas que não têm registro, é informal, né, pedreiras, o legista, eletricista, estarem regularizando essa mão de obra. Questão do pessoal de lanche também, venda de lanches, né, venda ambulante, mecânico, entre outros. Então, é importante vocês verificarem lá, tá? Qual que é o faturamento? Até 81 mil reais, tá? Então, se você tiver um faturamento até 81 mil, você pode regularizar dentro da faixa aí do microempreendedor individual, tá? Temos a questão do super simples, tá, pessoal? Então, se vocês forem ver aí a questão super simples, temos aí a receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Então, basicamente, depois do microempreendedor, vem o super simples, tá, pessoal? Depois do super simples, aí nós temos a questão do lucro presumido ou lucro real, dependendo, né, o faturamento, e aí nós temos uma renda bruta superior a 4,8 milhões de reais, tá? Então, você pode definir lá qual que seria o melhor sistema de tributação, beleza? Pessoal, estão ouvindo aí, tranquilo? Eu não fiz chamada, pessoal, só vou dar um print da tela aqui, e aí não precisa vocês colocar o nome aí. Não tá cortando mais, né? Tá tudo ok? Ok, professor. Beleza, então. Então, pegar depois o material lá, para quem não pegou ainda, que vai ser cobrado na prova, tá? É importante que vocês façam uma leitura, né, prévia aí, tá? E tem o RET, tá, pessoal? O RET é algo novo, muita gente não conhece. Então, é um sistema de tributação, principalmente aí para as construtoras, tá? É um regime aí especial que ele oferece uma alíquota de 4 a 6%, tá? Na tributação e das suas receitas. É importante a gente verificar qual que é o melhor que se encaixa, tá? Então, tipo de contrato de construção condiciona aos tributos, nós temos aí duas modalidades principais, a empreitada e o POC, que é o percentual de obra concluída, tá? Então, você pode
vamos dizer assim, recolher o imposto em cima dessa parte, percentual da obra concluída, ou da empreitada, quando você faz lá o lançamento das receitas que você, a receita que você teve, né? Então, é importante que a gente tenha essas observações também, tá? Para pagar menos imposto, porque se você paga menos imposto, automaticamente você tem aí uma sobra, tá? Aí aqui fala sobre a questão do POC, né? Então, a cada etapa concluída é feito faturamento por percentual, e aí você retira uma nota e é onde você vai recolher o imposto, tá? Existem os 4 controles da contabilidade na construção civil, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, né? A gente sabe que é a gestão contábil que mostra quando a obra é lucrativa ou não, tá? Então, se você tem uma boa gestão, automaticamente você tem o controle em si de uma obra, né? Desde do alicerce, como a gente fala, até o acabamento, tá? Então, nós temos aí a questão dos 4 controles, tá? Que a gente passa para vocês sobre essa parte aí. Controle de orçamento, que é o principal, né? O orçamento nada mais é do que você colocar os materiais que você vai precisar numa construção e fazer uma cotação, tá, pessoal? Hoje a gente sabe que de empresa para empresa, quando você adquire um material, você pode ter de 15 a 20% de diferença, tá? Se não for mais, porque tem lojas em Sinop que elas são, vamos dizer assim, abertas para um determinado público, tá? Eu não sei se você já sabe, mas em Sinop existem lojas de material de construção que o preço é alto. Aí você pergunta por que essa diferença? Pessoal, é o público, tá? Então, para cada empresa, hoje, dependendo da empresa que você observa, a diferença de preço é o público que ela vai estar oferecendo serviço, tá? Então, existe aí, já me falaram, tem 2 empresas em Sinop que o preço é muito alto. Por quê? Porque é o público. Você não vê lá um público de baixa renda e ele não vai comprar, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente prefere comprar mais por menos, como eu já falei. Então, dependendo o público também, né? Principalmente os materiais, né? Questão aí do médio e alto padrão. Então, tem essa questão da gente ver por que é essa diferença do preço, tá? Então, para a gente iniciar, a gente fala a questão do controle de orçamento. Isso é primordial para você economizar, para você não ter problema. Controle do orçamento é o primeiro a gente fazer numa construção, tá? Controle do uso dos insumos, também a perca, né, pessoal? Isso é importante, a gente, numa obra, fiscalizar a questão aí da perda de materiais, tá? Controle de insumos, isso é primordial, porque, querendo ou não, tem um outro que acaba não tendo essa visão, né, de utilizar da melhor forma possível o material quebra, principalmente a gente tem aí a questão de tijolos, telhas, né, são aqueles materiais que você utiliza aí para, vamos dizer assim, para casa, no respaldo, né, respaldo, pessoal, nada mais é do que uma casa que você levanta ela sem ter feito o acabamento, tá? Então, o controle dos insumos também é primordial, questão do desperdício, né? Hoje, se você for ver, um material, ele pode ser não tão caro assim, mas se você começa a ter um desperdício, ele começa a ter aí um custo maior para você, tá? Isso é importante a gente ter a parte do controle de insumo. Também controle de alocação de pessoal, ou seja, do profissional, se você coloca um profissional exatamente competente, você não vai ter problema com essa questão de insumos, tá? Então, a pessoa já tem noção aí de que ela vai ter que executar o serviço e automaticamente não vai te trazer um pouco de prejuízo aí, como acontece, tá? É importante, pessoal, controle de alocação de pessoal também, tá? E o quarto, a gente pode falar sobre a questão aí do controle financeiro, tá? Então, é importante, tá? São essenciais, a gente falando aí do controle financeiro, ou seja, o contrato e suas particularidades, tá? Ah, o mais barato às vezes é o melhor? Não. Então a gente tem que ver essa questão também, tá? Às vezes o mais barato sai caro. Então você tem que fazer essa questão da gestão, da tomada de decisão. Qual que é o melhor, tá? Por quê? Porque às vezes uma pequena diferença, né, vai trazer uma grande diferença lá no final. É importante a gente ver essa questão também, tá? Então o controle financeiro é primordial sobre os gastos, tá ok? Pessoal, acredito que essa foi aí a primeira aula que a gente passou. Então, aqui foi basicamente um resumo, né, para vocês compreenderem do que a gente vai cobrar aí na prova. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa primeira aula? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos para a aula 2.
é uma prova, como eu falo para vocês, é uma prova tranquila, tá, pessoal? Não é o objetivo da gente colocar algo difícil. Nas minhas provas, eu não faço nada difícil, mas, por incrível que pareça, ainda tem aluno que não faz nada, né? Então, assim, eu acredito que vocês que já acompanham a nossa aula síncrona, já têm aí o compromisso, né, de estar fazendo a leitura, fazendo as atividades. Eu sempre falo para os alunos, não fazer as atividades só por nota. Quer dizer, às vezes a gente faz as atividades para ganhar nota, para passar. Mas eu aprendi, pessoal, com um grande amigo meu, eu tinha também esse modo, e eu aprendi, porque a gente aprende com as outras pessoas também, a gente tem que aprender, né? E às vezes a gente acabava correndo atrás de nota. E aí um dia ele chegou e falou para mim, Marcos, é importante que você perceba assim, ó, quando você estiver estudando um conteúdo, quando eu fazia contabilidade no início, tá, pessoal? Ele falou para mim assim, ó, a gente sempre busca nota, mas nota é consequência, o importante é a gente aprender. A partir do momento que você aprende, numa avaliação, isso é o de menos. Você faz a prova rápida, certa, né? E às vezes a gente tem aquela preocupação de nota, mas nota não vai te trazer, vamos dizer assim, um conhecimento, se você não estudar, tá? A nota vai te trazer o quê? Aprovação. Mas é importante que a gente tenha o conhecimento. Por quê? Porque se você tem o conhecimento, a consequência, porque ela pode ser, a consequência ela pode ser boa ou ruim, né? Às vezes a gente pode dizer assim, consequência é só coisa ruim. Não é, pessoal, é coisa boa também, tá? Então ele falou para mim essa questão e eu coloquei na cabeça. E realmente, quando a gente aprende, automaticamente a gente faz uma avaliação tranquila e aquele conhecimento a gente não esquece, né? Aquilo que a gente aprendeu a gente não esquece. É importante a gente pensar nessa parte, tá? Por isso que é importante vocês perguntarem também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é importante que vocês participem, tá? Vamos para a aula 2, então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos compartilhar aqui a aula 2. E aí vocês, no decorrer, vocês podem falar algo, tá? Hoje a nossa colega Patrícia tá quieta. Né, Patrícia? Tô vendo a foto da Patrícia, até tá diferente, né? Muita coisa para estudar, professor. Muita coisa, eu imagino, né? Mas é o que eu falo, tá, pessoal? Sempre tenta pegar ali pelo menos o conceito. Eu sei que a gente não vai conseguir gravar tudo, mas é importante que vocês aproveita, né, esse momento para fazer pergunta, dúvidas, né, mesmo que não seja a área que vocês vão atuar futuramente, mas pode perguntar, tá, pessoal? Se eu não souber no momento, vou pesquisar e trazer aí a resposta para vocês, tá? Bom, nessa aula aqui, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o plano de contas, centro de custos e controle de estoque. É claro que a gente trouxe aí um pouco mais de teoria, mas vocês tiveram acesso ao plano de contas. Alguém baixou lá do CIGA, plano de contas da construção civil? Alguém chegou a baixar, dar uma olhada? Ou não? Alguém chegou a baixar o plano de contas? Baixei sim, professor. Baixou. Você viu lá que não muda muito, né, de uma empresa comercial. Então, o que muda muito ali é a questão dos custos, entra a questão dos custos, a parte da construção civil. Então, é importante vocês baixarem, tá, pessoal? Dá uma olhada lá. Não é muito diferente em si da comercial, mas como a construção civil, ela entra como uma parte industrial, então muda alguns caracteres ali, principalmente dos custos, tá? Então, a gente falou aí um pouquinho sobre essa questão das edificações, tá? Que merece uma atenção especial do empreendedor. Falamos um pouco dos centros de custo, né? Então, a gente falou aí o que seria o centro de custo. Então, a gente passou até uma imagem para vocês, para simplificar bem melhor. Centro de custo, pessoal, nada mais é do que uma, né, divisão. Cada parte dessa, uma garagem, um quarto, um banheiro, ela tem um custo. Então, você aloca os custos em si que você vai ter na garagem, na sala. Então, é o centro de custo. E tem um centro em si, finalizado com a integração de todos, tá? Então, para compreender melhor, como eu falei para vocês, vale traçar essa analogia, né, de uma residência. Então, possui diferentes cômodos, como eu falei aqui. Então, sala, cozinha, quarto. Então, é uma forma de implementar o controle de despesa. Por quê? Porque você não consegue controlar, dependendo a construção, se ela for médio ou alto padrão, todos os custos de uma vez, tá? Então, você pode fazer lá um centro de custo, especificando cada parte dessa, tá? Então, seria mais eficaz para você considerar o gasto
separado de cada um, tá? O que você vai gastar da metragem de piso, de reboco, né? O que você vai gastar a questão de janelas. Então, nada mais é do que você fazer essa parte de divisão, tá? A gente traz para a contabilidade sobre a questão das áreas administrativas, né? O que é um centro de custo? Nós temos as funções administrativas, que é dividida, né? Funções técnicas, comerciais, financeiras, seguranças e contábeis. Tem um setor final lá na construção civil, mas tem várias subdivisões. É importante a gente compreender o que seria essa parte de centro de custo, tá? Então, a diferença básica entre o exemplo, pessoal, da residência que a gente passou e a construção civil é que, no segundo caso, cada centro de custos gera também receitas, tá? Então, sem faturamento, a gente pode dizer, não há empresa que vá sobreviver. Então, para facilitar um pouco essa questão da gente saber como que funciona o centro de custo, é só fazer a divisão, tá? Então, só voltando aqui, então, você pode alocar lá o gasto que você vai ter na sala. Então, a gente acostuma, na planilha de orçamento, a gente colocar os materiais que são gastos, tá? Em cada departamento. E aí, nós temos o total depois, né, de materiais que vão ser utilizados dentro de uma residência. Hoje é o maior problema que existe, né, dentro de uma obra, pessoal, é não a questão do orçamento, a alocação, né, o centro de custo. Quanto que vai custar para fazer tal coisa? É importante isso, a mão de obra, né, o material. Então, a gente entra aí falando sobre a questão do orçamento em si, tá? É importante a gente verificar essas questões. Então, a gente falou aí um pouquinho do plano de contas também, tá? O plano de conta nada mais é do que uma ferramenta que vai ser o controle em si, né, dos tipos de contas que a gente vai estar utilizando dentro de uma obra, que serve para as demonstrações contábeis no final, né, como as contas patrimoniais e as contas de resultado, tá? Então, sua elaboração, ela deve ficar a cargo do contador ou do responsável, né, eu coloquei contador, que a gente está na área da contabilidade, mas pode ser aí pelo gestor, tá? Por quê? Porque a demanda existe um conhecimento aí especializado, e é o que nós temos, é o que a gente estuda, tá? Que dificilmente o construtor, ele vai ter. Então, você vai estar lá para estar auxiliando isso. Então, a gente vai ter aí uma análise, né, englobada, tanto com o balanço com a DRE, com uma análise de receitas e despesas. Então, a gente pode dizer assim que quando você tem a alocação de custo, quando você tem aí o plano de conta bem elaborado, fica fácil você fechar lá a sua DRE, apurar o lucro ou prejuízo e automaticamente fechar o balanço patrimonial, tá? Falamos sobre a questão aí das resoluções, aqui não é o caso, tá? Que a gente vai repetir, tá? Mas vocês podem dar uma leitura. E nós temos a questão aí da maioria dos planos de conta, né? A gente falou sobre a questão de não compreensão, de alocação exatamente das contas, né? Isso é primordial, por isso que existe um plano de contas, pessoal, para dar uma ideia, né, de que tipo de conta eu vou alocar na contabilidade. Então, registro, né, quando a gente tem um fato lá, quando a gente tem um lançamento, é necessário a gente saber aí o tipo de conta a utilizar, tá? E às vezes tem gente que não sabe. Então, é importante que utilize o plano de conta para dar esse norte, tá ok? Então, uma dica importante também, quando na elaboração do instrumento de controle, é usar o meio termo, ou seja, não ser muito analítico e nem muito sintético, tá, pessoal? Então, essa questão aí é importante vocês, numa obra, terem aí uma certa definição, tá? Não ser muito analítico, ou seja, muito extenso, e nem ser muito sintético ou resumido. Por isso que o plano de conta, ele vai dar um norte aí para nós, tá? Lá no plano de contas, a gente sabe que vai ter os ativos e passivos, então eu tenho que saber como classificar. Vocês podem ver que não é tão diferente de uma empresa comercial, como a gente já estudou em contabilidade geral 1 e 2, né, e outras disciplinas. Então, temos aí as contas aqui como clientes, né, bens móveis, maquinários, entre outros, na classificação de ativo. Passivo, fornecedores, obrigações trabalhistas, entre outras, tá? Então, isso aqui é uma classificação comum. Como eu falei para vocês, não muda muito de uma empresa comercial, tá? Muda lá na parte de custo, beleza? Exemplos de custo, então, quais são vamos dizer assim, os custos mais comuns numa obra, né? Material de construção, mão de obra, combustível, quando for exatamente identificado, né, pessoal? Que daí entra a questão dos custos diretos e indiretos. Até a gente falou sobre os custos diretos, que é aquele que pode ser identificado e mensurado
adequadamente nos produtos, e custo indireto é aquele que não pode ser identificado, mas você pode fazer o método por método de rateio, tá? Temos aqui os custos diretos, tá? Os custos diretos representam de 70% a 90% do gasto total da obra, então só para vocês terem ideia, se você consegue reduzir na demora da execução de uma obra, questão aí do trabalhador, né, do colaborador, isso, por isso que eu falo, às vezes quando a obra para, né, por circunstância que o proprietário ou o construtor, mestre de obra saiu da obra, é nesse quesito que eu falo para vocês, tá? Por quê? Porque a folha de pagamento lá do pessoal representa, tá aqui dentro, ó, de 70% a 90% do gasto total da obra. Imagina, né? Você para a obra lá, você sai da obra, a obra para, automaticamente aumenta os dias. E aí é os dias a mais que você vai ter que pagar para aquele colaborador, tá? Por isso que é importante você ter uma pessoa responsável para estar fiscalizando os demais, tá? Então, de 70 a 90 não é tão pouco assim, né, pessoal? Então, é importante a gente verificar essa questão. Então, uma obra aí de R$1 milhão, 900 mil, né, de 700 mil a 900 mil é o gasto com custos diretos, tá? Aí depois temos os indiretos, tá, pessoal? Então, a gente pode dizer a questão que inclui a questão do engenheiro, tá? Do encarregado, do técnico, por quê? Dependendo, a gente não vai ter aí um valor aí configurado direto, não é aquele que está direto ali na obra, né? Ele pode fazer uma verificação, o engenheiro, de vez em quando ele vai lá, então ele tem hora, né? Ele é um custo que ele não está alocado diretamente. Então tem a inspeção que você compra, né? Você paga para um engenheiro, um técnico lá fazer uma verificação, existe uma obra assim, tá? Então a gente não tem a questão assim dos valores que são pré-definidos, né, como custo indireto. Então, são todas aquelas despesas relacionadas à obra. Então, dependendo do que você precisa, automaticamente você vai pagar. Não está dentro do orçamento, vamos dizer assim, tá? Temos aí, ó, exemplo, taxas para fazer ligação de água, energia, né, por um setor administrativo, um setor lá que não é diretamente de produção, tá? Seguros, honorários, tá? De arquiteto, engenheiro, administrador da obra, se for uma empresa, entre outros, tá? Então, isso aqui são a questão dos custos indiretos. Aí a gente colocou aqui o que representa, é aquela diferença, né, dos custos diretos, a diferença aí para os indiretos, de 10% a 30% do valor total, ele é os custos indiretos numa obra. Então, imagina, né, eu coloquei até um exemplo, imagina você esquecer orçar 20 mil em uma casa com valor de 100 mil reais. Então, já é um valor considerável, né, pessoal? 20 mil não é 20 reais. Aí temos a questão das receitas, né, que eu passei para vocês aqui, construção de vendas, obras, vendas de materiais usados, entre outros como receitas, tá? Então, centro de custo, a gente volta a falar um pouquinho do centro de custo, é a maneira de separar uma empresa em vários setores, para facilitar, né? Se a gente tem aí vários setores, fica um pouco mais difícil você querer controlar tudo de uma vez. Então, o centro de custo vem contribuir, tá? Então, como eu falei, serve para deixar os diversos setores de uma empresa com mais autonomia, fragmentando em diversos pequenos setores, tá? Então, isso aqui não é difícil em si, tá? Falamos um pouquinho aí sobre a questão do centro de custo, que ele vai ajudar apenas de maneira indireta a geração de receita, terá incidência da diminuição aí de custo, tá? Porque se você verifica de um determinado setor para o outro, você pode fazer a alocação desses custos, né? Questão aí de mão de obra, questão de materiais. Falamos um pouquinho sobre os treinamentos, custos, palestras, serão importantes também, né, para uma empresa construtora. Isso aqui, hoje a gente vê muito construtora dando treinamentos e cursos. Para que área? Parte de acidente de trabalho, tá, pessoal? Vocês sabem que a construção civil, ela é um setor aí que existe muito, né, se tem muito acidente de trabalho, então é necessário você instruir o profissional que vai estar ali executando o serviço, para que não venha a ocorrer um acidente, porque um acidente, pessoal, entra a questão aí, aumenta o custo numa obra, né? Como vocês já viram aí, vários profissionais se acidentando, além dele ficar incapaz de, né, de trabalhar, automaticamente aí você vai ter que indenizar esse funcionário. Então, aumentou o custo na obra. Por que se não treinou? Hoje a gente sabe muito que nas obras o pessoal, pelo menos IPIs, não usam, né? Os equipamentos de proteção individual. Então, existe acidentes, afastamento.
Então, isso entra nessa parte também do centro de custo, que a gente pode dizer, um setor, né? Setor lá da empresa para cuidar dessa parte também, tá? Então, quando vocês forem trabalhar numa empresa, é importante que vocês já orientem o funcionário, tá? Para evitar acidente, pessoal, tá? Então, quando a gente fala construção civil, a gente só pensa em materiais, né? A mão de obra do trabalho e tal, mas a questão também do funcionário colaborador é grande a taxa de afastamento aí por acidente, tá? Então é importante esses treinamentos também. Então, se você vai ter uma empresa da construção civil, o porquê não implantar treinamentos e cursos? Isso é muito importante, beleza? Aí falamos sobre a questão como utilizar, tá? O centro de custo, aqui a gente passou alguns detalhes para vocês, sobre a questão aí de treinamento também, como alocar essas contas, tá? O centro de custo ele é muito importante para todos os negócios, sejam eles pequenos, médios e grandes, isso a gente já sabe, tá? Mas é importante a gente reforçar, tá? Então a gente sempre fala, né? Uma equipe com muito mais funcionários deverá ter uma parcela maior de recursos repassados para investimento, pois a quantidade de custos com salário será maior. Aquilo que eu falei, né? Se você tem uma obra e se você não cuida, não fiscaliza, seu custo vai ser maior, porque a obra tá, pessoal? Não é todo mundo, tá? Vou falar para você aí que se o proprietário, o gerente, o mestre de obra sai da obra que todo mundo para, não. Tem alguns que param, tá? Principalmente os serventes, né? Tem uns pedreiros que param para fumar, tem outros que param para ficar no WhatsApp, tá? Acontece muito isso. Lá, quando eu trabalhei de servente, não tinha ainda essa... tudo bem que eu não sou tão velho, mas em 98, 99... Não, nós não tínhamos celular, né, assim, para ficar no WhatsApp e tal, né, existe aquele celular antigão, mas hoje tem gente que para, né, o pedreiro, principalmente, o carpinteiro, ele para e fica no WhatsApp, isso aí perde um pouco de tempo, aumenta o tempo, né, de você executar a obra, automaticamente aumenta os custos com o salário, tá? Os benefícios de se usar o centro de custo, então nós temos aqui a questão da melhora da utilização do centro de custo, como utilizar, então ele vai, deixa eu só voltar aqui, ele existe alguns benefícios, né, ele melhora o processo produtivo, como eu falei para vocês, então isso aqui é importante a gente verificar, então aplicar a política do centro de custo é importante para compreender melhor todas as atividades numa execução de um determinado serviço, tá? Temos a questão da diminuição de despesas também, como eu falei para vocês, então se vocês têm aí um centro de custo, ele vai diminuir despesa, tá? Então, a redução de gasto é algo que todos querem empregar nas suas gestões, tá? Mas, porém, poucos são aqueles que conseguem realizar corretamente, tá? Então, por isso que o centro de custo vem a contribuir. O centro de custo nada mais é do que ele vai dar mais eficiência, mais qualidade e diminui os custos em geral, tá? Também faz com que as metas sejam alcançadas, isso a gente pode verificar, né, numa construção que tem gestão, então faz com que aquelas metas sejam alcançadas dentro do período especificados, tá? Então aqui mais algo que a gente colocou, então um dos itens importantes na construção civil, pessoal, é o controle de estoque, tá? É importante, né? Ajuda muito no planejamento das atividades, ou seja, impede eventuais atrasos por falta de materiais. Quando não é na mão de obra, às vezes é a questão do material. Importante ter o controle entrada e saída desses materiais, tá, pessoal? É muito importante ter o controle. Às vezes você vai dizer assim, professor, mas é muita coisa, é coisinha básica. São essas coisas básicas que fazem a diferença numa obra, tá? É importante, tá, pessoal? Ter um documento de entrada, de saída, registro de transferência, para você controlar em si seu estoque. Por quê? Porque o estoque nada mais é do que o custo da obra. E vocês viram lá, né, de 70% a 90%, entra nessa parte. Então, se você não tem aí um controle, automaticamente o seu custo aumenta, tá? Estoque mínimo é importante, depois vocês vão resolver exercícios também, tá? Aqui tem a fórmula, que eu expliquei para vocês. Temos aqui uma demonstração, né? É simples, mas é importante que vocês tenham conhecimento dentro aí de custos para construção civil, tá bom? Temos aqui a questão também, a gente falou um pouco do estoque mínimo, é bom fazer uma boa descrição dos materiais, tá, pessoal? Como aqui eu coloquei no exemplo, dentro de uma obra, quantos materiais tem num setor, tá? Para um setor, seja tijolo, cerâmica, cimento, é importante que vocês tenham
a descrição desses materiais, tá? Como aqui a gente colocou, tá bom? Pessoal, só um minutinho, tá? Então, pessoal, é muito importante isso, tá? Sobre essa questão aí da parte, né, que a gente sempre fala da construção civil, estoque mínimo, né? Saber as quantidades também, um bom controle, tá? E temos a questão aí que a gente sempre fala, garantir a segurança do estoque, tá? Então, tudo isso envolve a redução de custo. Imagina, né? Você ter um estoque lá e pegar fogo, tá? Acontece, tem obras que acaba pegando fogo, né? Principalmente aí naqueles materiais que são inflamáveis, né? Como os canos, colas, são questão aí de materiais plásticos, né? O cimento pode dar problema? Cimento, a gente pode dizer assim, é questão de pegar chuva, né? Pegar muita umidade, empedrar. Então, segurança no estoque é importantíssimo também, tá? Gerenciar a organização e armazenagem, tá? Eu não sei se vocês já viram, pessoal, mas dependendo da construção, vocês têm o layout de onde deixar o material, tá? Então, essa organização também é muito importante para você reduzir o custo, tá? Um exemplo que eu posso dizer para vocês é a questão da ferragem. Então, o pessoal, hoje em dia, eles estão fazendo um layout, basicamente onde vocês colocam o material, né, no caso, o aço lá, aquelas barras de aço, para fazer as ferragens, perto da onde o pessoal vão estar amando as ferragens, para não ter o deslocamento, tá? Isso é perca de tempo também. Então, às vezes você vai perguntar assim, mas para que isso? Esse é o layout, né, onde o material vai estar bem próximo do colaborador para ele executar uma atividade. É a mesma questão de quem faz o concreto, a argamassa. Então, a areia fica bem próxima ali à bitoneira para facilitar a questão da confecção do mesmo, tá? Seja o concreto, a argamassa, então é o gerenciamento. Então, até nisso entra essa parte de redução de custo, tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, a questão da segurança, né? Então, ó, isso aqui é inflamável, é muito fácil pegar fogo, principalmente tinta também. Então, organizar, é a organização, é importante isso, e armazenagem. E investir em tecnologia, né, pessoal? Então, a tecnologia a gente sempre sabe que são grandes aliados no controle de estoque, principalmente de uma empreiteira, tá? Pode ser uma obra pequena, nem sempre é usado, mas a gente começa a se adaptar à tecnologia, por que não, né? É importante a gente ter esse controle, investir na parte aí de software, né? Então a gente passou aí a questão de alguns software para vocês, tá? Posteriormente, acredito na outra aula, sobre o software de gestão. Então é importante a gente ter aí a tecnologia ao nosso favor. Tranquilo? Pessoal, então seria isso, tá? A revisão da aula 2. Alguém tem dúvida? Pergunta? Fiquem à vontade, né? Sei que vocês são quietinhos, né? Vocês são aí comportados, né? Na sala de aula vocês são assim também, pessoal, ou não? Acho que não, né? Vocês conversam um pouco mais, né? Tem uma vantagem, né, pessoal? As aulas online, né? Vocês não conversam muito, né? E o professor fala muito, então, mas é importante que vocês participam, tá? Sei que vocês gostam de ouvir, mas essa participação é essencial, tá? Pessoal, então vamos lá, vamos para a nossa última aula de revisão. Como eu falei para vocês, a nossa aula não é tão demorada hoje, é mais uma revisão. Mais abaixo o conteúdo, dá uma lida, a prova vai ser em cima desse conteúdo, tá? Quero todo mundo tirando 5 amanhã, tá? Porque a nota é mais alta. Sempre eu falo na aula, pessoal, a primeira prova vale 5. Aí o aluno faz a prova, tira e depois me pergunta, professor, por que eu tirei 3, 4,5, tirei 5, se eu acertei tudo é 10. É importante a gente explicar novamente. Primeira prova e segunda prova vale 5, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho aí do uso da tecnologia, análise dos resultados e indicadores financeiros da construção civil. Então, a gente falou aí sobre essa parte, né, da tecnologia. Só um minutinho, pessoal.
Beleza, pessoal. Então, voltando aqui, é sobre o uso da tecnologia na construção civil. Então, é importante hoje a gente ter ferramentas que vai contribuir, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Eu sempre falo para as pessoas que hoje as ferramentas, né? Hoje você tem ferramenta para executar um serviço muito mais rápido, reduzir o tempo que você teria para fazer com ferramentas manuais, tá? Então existe uma importância muito grande nos processos de planejamento. Então hoje, se você for abrir uma empresa, se você for trabalhar numa empresa de construção civil, que você auxilie o gestor, né? Vamos dizer assim, o dono, o administrador, para ele estar utilizando ferramentas, né? Ou seja, usando as tecnologias que hoje nós temos para facilitar, para acelerar a questão do processo da execução de um determinado processo. Então a gente sabe que existiu aí essa transformação nessa imagem aqui, era tudo manual, não tinha segurança, né, pessoal? Essas imagens aqui, eu acredito que alguém já viu lá na questão aí da construção de torres, né? Principalmente de torres, eu não sei se aqui, essa aqui não é a Torre Eiffel, mas teve várias construções hoje que a gente tem aí centenárias, né, que eram feitas manuais, então não tinham ferramentas, eram chaves manuais, não tinha segurança, né, pessoal? Então a gente nota muito que nesse tempo aqui, automaticamente teria muito acidente de trabalho, as pessoas morriam, não tinham seguro, né? Por quê? Justamente por não ter esse conhecimento, não se tinha um conhecimento avançado, né? E a pessoa precisava trabalhar, então ela se submetia a esses tipos de serviço, tá? Então, pessoal, com o passar dos anos, a transformação da construção civil teve aí a tecnologia, né, ao nosso favor, tá? Então a gente tem aqui a questão da inovação da automação, e isso é muito importante, as ferramentas, né? Então, questão aí das ferramentas, principalmente hoje você pode, como eu falei para vocês na última aula, essas ferramentas basicamente elas fazem questão. Tecnologia veio
Bom, pessoal, a minha conexão aqui pelo computador caiu, tá? Então, a gente vai finalizar aqui a nossa aula, basicamente aqui pelo celular, porque deixa eu ver aqui se eu consigo voltar, né? Felizmente deu essa queda aqui, então ainda bem que tem o celular para a gente concluir. Mas como hoje a revisão, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a parte, né, do uso da tecnologia, tá? Então eu só vou passar alguns conceitos aqui e a gente vai finalizar, porque estou vendo aqui que a internet deu uma caída e não quer voltar, tá bom? Pessoal, então a gente falou sobre a tecnologia em si, na execução, então a gente demonstrou aí para vocês a parte do nivelador a laser, vibrador de concreto, sensores, né, entre outros. Então, para quem está acompanhando aí pelo computador, se vocês quiserem acessar os slides, tranquilo, tá? Que não vai dar para mim, basicamente, voltar aqui com a aula pelo PC. Caiu a conexão mesmo, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós tivemos aí uma nova cultura na construção civil, isso é muito importante, tá? Então, a tecnologia, ela possibilitou essa mudança no setor, tá? Tivemos aí a questão dos métodos, né, que eram manuais, agora passaram para ser tecnológicos, tá? E a gente sabe o benefício da utilização da tecnologia na construção civil, tá? Quais são os benefícios? Redução de custos, principalmente, tá? Redução de custos. Tivemos aí a questão também do aumento da produtividade, muito importante isso. A questão também, aumento da segurança, tá, pessoal? A tecnologia ao nosso favor. E também tivemos aí fortalecimento dos registros aí de informações, tá? Tivemos aí a parte também das inovações presentes na construção civil, como a utilização de drones, a questão também de sensores, como eu passei para vocês, software de gestão integrada, tá? Tivemos aí a parte também do software, que a gente falou do Cienger, um dos softwares mais conhecido pela construção civil, vocês podem até pesquisarem, se vocês quiserem. Tivemos a questão do Mega Empresarial, um sistema também muito bom, o Versato, o Global Tech, né? E o Uno RP, tá? Esses são softwares de gestão integrado para construção civil, que vai estar nos auxiliando, tá? E a questão, a gente falou da análise de resultados da construção civil, tá? Alguns indicadores, para quem baixou aí a aula viu, alguns indicadores, fórmulas de cálculo, que a gente vai fazer isso aí posteriormente, e dentro dessa questão a gente teve aí como fazer a mensuração, tá? Tivemos também a questão aí dentro das análises de resultados, alguns critérios, né? Indicadores, objetivo da análise, responsáveis pela análise, entre outros, e lá no final, a gente tivemos aí, né? Tivemos alguns principais QPIs, que nada mais é do que sistemas de análise de resultados, que a gente passou para vocês, do percentual de planos concluídos, chamado PPC. Tivemos a questão também da parte aí da taxa de perdas, do controle da taxa de perdas, tá? Tivemos lá a questão da fórmula, né? Taxa de perdas, igual situação real menos situação de referência e tal. Isso a gente vai estar fazendo também exercícios. Tivemos aí a questão também dos desvios de custo, tá? A gente passou lá uma fórmula, passou um exemplo bem prático. A gente vai fazer isso aí também na prática. Desvio de prazo, tá? Taxas de acidente de trabalho, entre outros. Dentro dos indicadores financeiros, pessoal, para a construção civil, a gente falou um pouquinho dos indicadores financeiros, de caixa, né? Falamos do resultado bruto, que aí entra a questão da margem bruta, falamos também a questão dos resultados operacional, margem operacional, e a questão também da rentabilidade. E a margem de contribuição, né? Um dos fatores muito importantes. E aí a gente finalizou falando do ponto de equilíbrio, lucratividade também, e a geração de caixa, tá? E esse conteúdo, pessoal, como eu falei para vocês, é um resumo que a gente fez aqui para vocês nessa aula, para vocês, quem não acompanhou aí nas primeiras aulas, não ter, vamos dizer assim, problema de executar a prova, tá? O conteúdo é esse, espero que vocês tenham compreendido. Hoje ficou um pouco difícil aí, porque caiu agora a internet aqui no final, e eu não consegui voltar, tá? Eu não sei se eles estão fazendo manutenção na rede e estão trocando uma rede aqui, provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Mas, como eu falei, a nossa aula de hoje seria isso, tá? Ela bem resumida, basicamente. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade, pessoal. Patrícia, o pessoal aí tem alguma dúvida? Professor,
Oi. Sou eu, a Sabrina. O senhor recomenda revisar as questões, os exercícios para estudo para prova? Olha, seria bom, porque as questões que eu fiz para você está dentro dos slides. Então, assim, eu não peguei as perguntas, mas pode ser que caia relacionado àquelas perguntas, tá? Então, é uma prova, assim, mais teórica, de definição, alguma coisa ou outra assim, que não tem nenhuma dificuldade, tá? Mas, é igual eu falo, sempre abaixa as aulas que eu postei aí, faço uma revisão no conteúdo, eu não corrigi ainda, tá? Aquela atividade que vocês fizeram, quero ver se eu consigo corrigir aí as primeiras, ou corrigir tudo, que como vocês são uma turma que não é muito, corrigir até sexta-feira que vem, tá? Porque a gente está na correria, terminando alguns detalhes aí das nossas outras disciplinas, tá, pessoal? É um conjunto, então, não só eu, mas alguns professores estão aí acabando na correria, tá? Mas sempre a gente quer postar aí uma semana antes a aula para vocês, tá bom? Acontece da gente aí demorar um pouquinho na parte de passar a aula para vocês, mas não tem perigo que vocês não vão perder nenhum conteúdo em si, tá? A gente vai explicar, depois a gente vai... Sempre eu tô postando um dia antes, né? A questão aí da aula. Um dia antes. Se a aula é na segunda, no domingo, às vezes a gente consegue estar passando para vocês aí o conteúdo. Deixa eu entrar aqui pelo computador, que eu acho que agora voltou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Acredito que sim, agora melhorou aqui, tá? Então, basicamente, vai cair o conteúdo aí em cima das perguntas, né? Porque as questões que eu fiz foi em cima dos textos, tá, pessoal? Então, não vai mudar muito, não, tá? Então, eu aconselho vocês baixar as aulas, as 3 aulas, e a prova vai estar disponível para vocês amanhã, a partir das 5 horas da manhã, tá? Das 5 até as 11, tá, pessoal? Então, eu aconselho vocês fazer, quem puder, tá, pessoal? Porque da outra vez eu falei assim, ó, fazem pelo computador, né, se possível. Aí a aluna falou, professor, mas eu estou aqui no sítio, eu não tenho computador. Eu falei, não, quem tem computador, faça pelo computador, que é muito mais rápido. Não que você é obrigatório fazer pelo computador, faça pelo celular. Mas o celular, às vezes, tem essa questão de vocês não ter, assim, uma melhor visualização da pergunta, né? Tem muita gente que finaliza a prova e lá no final, pessoal, clica na tecla errada de enviar, eu acredito que clica na outra parte lá, não sei se é para voltar a primeira pergunta, aí dá toda aquela demora, né? Até transmitir o questionário. Então, se for possível, faça pelo computador, se programe. Se não for, dá para fazer também pelo celular, tá bom? Mas demora um pouquinho mais. Então, são 20 questões objetivas com uma alternativa correta. Valor máximo de 5 pontos, tá bom? Das 5 da manhã até as 23 horas. Então, se vocês puderem fazer de manhã, puder fazer à tarde, porque à noite tem instabilidade, a gente sabe que tem instabilidade. Muitos alunos aí acessando o portal, tá? Mas vocês podem fazer até as 23 horas, tá, pessoal? Não quer dizer que vocês não vão conseguir fazer à noite. Pode fazer, mas eu sempre oriento fazer aí na parte da manhã ou à tarde, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade. Tranquilo? Não? Se não tem nenhuma pergunta, né? A gente finaliza a nossa aula por aqui, tá bom, pessoal? Quero agradecer vocês. Então, todos façam a prova amanhã. Podem fazer tranquilo, vocês têm 1 hora para fazer essa prova, as 20 questões. Tem aluno que em 15 minutos faz, tira 5, tá? É bem tranquilo. Tem alunos que demora 40 minutos, tem alunos que demora 50, mas vocês têm 1 hora para fazer, tá bom? Alguma pergunta, dúvida? Não? Quantas Tranquilo? tentativas, professor? 2 tentativas. 2 tentativas, tá? Mas eu acredito, pessoal, que na primeira tentativa você já consegue tirar 5, tá? Professor, tirei 5, vou fazer outra. Sempre é considerada a maior nota, tá? Então, se você quiser fazer aí 2 vezes, tranquilo, tá? Mas tirou 5 para que fazer, né? Tempo é dinheiro, então vamos estudar outra disciplina aí, né? Então a gente sempre fala, 2 tentativas, eu não consegui, tirei 2,5, vou tentar de novo. Fica tranquilo, pode tentar de novo. Tirei 2 na segunda, é considerado a nota 2,5. Um exemplo, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado, um grande abraço para vocês, se cuidem, tá?
A gente volta a se falar segunda-feira que vem. Amanhã vocês não têm atividade, somente avaliação. E aí a gente continua aí as nossas aulas na próxima segunda-feira, tá bom? Então, um grande abraço, boa semana a todos e se cuidem. Até mais.